Olá, o Papo de Subúrbio de hoje é com a historiadora Dani Ribeiro, moradora de Vila Isabel e uma amante do subúrbio. A Dani, atualmente, ela coordena o Núcleo de Documentação e Memória do Instituto Municipal Nise da Silveira. E ela vai construir essa ponte entre o subúrbio e o Núcleo de Documentação. Gente, eu sou a Daniele Ribeiro, sou historiadora, trabalho no Instituto Municipal Nise da Silveira, no Centro de Documentação e Memória da instituição. E estou participando aqui do Papo de Subúrbio a convite do Marcelo Vale, que trabalha comigo lá no Nise. Ele já tinha me pedido há um tempo para gravar esse vídeo com vocês e eu vinha pensando, na verdade, como fazer isso, né? O Marcelo tinha pedido que eu falasse um pouco do que é esse projeto de preservação da memória que a gente faz lá no Nise, e eu achei a ideia ótima, mas estava tentando pensar e conversei com ele, acabei achando que o melhor caminho, a melhor forma de fazer isso seria falando um pouco da minha trajetória e de como é que é o meu encontro com o subúrbio do Engenho de Dentro e o que é essa memória que a gente tem lá, o que é a preservação e a produção da memória, mas falar isso um pouco a partir da minha trajetória e do meu encontro com o Engenho de Dentro. Então, para começar, para falar, né, desse meu encontro com o subúrbio do Engenho de Dentro, eu primeiro tenho que falar, né, de onde eu venho e de como foi esse meu encontro, que na verdade foi anterior até ao projeto da memória no Nise, né? Bom, eu sou moradora de Vila Isabel, sou uma apaixonada pelo subúrbio e apaixonada mais ainda por Vila Isabel. Na verdade, estou aqui bem pertinho, olhando, né? Eu até pensei que queria gravar o vídeo para lá, mas não dava por conta da iluminação. Da minha varanda eu vejo a Escola de Samba, Unidos de Vila Isabel, que é uma grande paixão minha e do bairro, uma marca, né, desse subúrbio. Eu acho que os subúrbios têm... isso é falado o tempo todo aqui no Papo de Subúrbio, né, dessas especificidades e diferenças do subúrbio no Rio de Janeiro. E uma das marcas, né, de Vila Isabel é justamente essa paixão, esse flerte com a boemia e com o samba, né? Não só pela escola de samba, mas os bares, o imaginário popular da boemia é muito presente em Vila Isabel, né? E é daqui que eu falo. Fui criada numa vila em Vila Isabel, esse espaço, né, de habitação que é também muito comum no subúrbio, e aqui em Vila Isabel isso é muito presente, uma quantidade enorme de vilas que existe no bairro, e eu fui criada numa dessas vilas. Eu acho que a vila ela tem uma especificidade, eu acho que a moradia suburbana ela tem a característica da coletividade já, né? Mas a vila, eu tenho a sensação, né, de que ela traz isso ainda mais presente, né? Então, essa ideia da comunidade, da convivência, da relação com os vizinhos, eu fui criada nesse ambiente. Hoje eu moro num prédio e acho estranhíssimo, né? Que, por mais que seja um prédio, em Vila Isabel é muito diferente a sociabilidade de um prédio do que eu vivi a maior parte da minha vida numa casa de vila, né? Bom, e aí fui nascida e criada aqui, mas desde a infância eu tive um convívio muito grande com o Engenho de Dentro, que não era exatamente o Engenho de Dentro do Nise da Silveira. O subúrbio tem muito essa marca da divisão pela linha do trem, né? Mas eu tinha duas tias-avós que moravam na rua Dona Teresa, que fica do outro lado do Engenho de Dentro, né? Do lado do Engenhão. Então, desde a minha infância, eu tive muito convívio com esse subúrbio do Engenho de Dentro. Que era esse convívio das ruas, isso até mais. É claro que aqui em Vila Isabel a gente tinha muito, eu tenho muitas memórias da infância, dos amigos de rua, do bate-papo no portão, de descer para conversar e ficar com os amigos até tarde no portão. Daqui de Vila Isabel eu lembro muito da rua que eu morava, né, da Barão de Cotegipe, dos pedágios da Copa do Mundo, para pintar a rua para a Copa do Mundo, em outros tempos de Copa do Mundo, né, onde a gente realmente tinha uma identificação, né, com a seleção e com os jogos, enfim.
Então isso tudo existia muito aqui, mas eu no Engenho de Dentro acho que tinha muito mais a coisa do brincar na rua. Esse espaço era ainda mais ocupado do que aqui em Vila Isabel. Eu vivi boa parte da minha infância lá na Rua Dona Teresa, né? Às vezes eu ia em férias, passava às vezes uma semana inteira na casa dessas tias e com os primos, e tinha muito a coisa coletiva, do brincar coletivamente na rua, de estar na rua o tempo inteiro, assim, de às vezes passar o dia na rua, né, com as pessoas. E isso é muito presente, assim, na minha infância, né. Esse foi meu primeiro encontro com o Engenho de Dentro. Depois essas tias mudaram de lá, eu passei muitos anos sem frequentar o Engenho de Dentro, até que aí já no processo de estudo, né, da formação acadêmica, eu acabei entrando, enfim, questões de formação, acabei tendo conhecimento da história da loucura. Trabalhei primeiro num outro subúrbio, né, que foi Jacarepaguá. O meu primeiro trabalho foi na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no Instituto Juliano Moreira hoje, e que já foi esse trabalho, essa experiência de conhecer a documentação clínica dessas instituições psiquiátricas, né, instituições que durante muito tempo foram tidas como o espaço prioritário da loucura, né? A loucura era tirada das cidades e, de certa forma, o lugar da existência dela passou a ser essas instituições. E aí, depois de um tempo, na época do mestrado, para formação, eu queria estudar o século XIX e descobri que no Engenho de Dentro estava a documentação do primeiro hospício, que é o Hospício da Praia Vermelha, que teria sido transferido para o Engenho de Dentro, e com isso teria sido transferida a documentação. E aí eu volto ao Engenho de Dentro, já desse outro lugar que já não era um lugar de pertencimento, até porque era outro lado do Engenho de Dentro que eu não conhecia. Enfim, e cheguei à Eunice da Silveira para fazer a minha pesquisa do mestrado e do doutorado. Fiquei absolutamente encantada por essa memória, né? Enfim, por essa documentação. E depois continuei os estudos, e até que num determinado momento fui convidada para fazer um trabalho de levantamento da memória da instituição, né? Com esse acervo e com outros acervos no Rio de Janeiro. E aí comecei a desenvolver esse projeto. Enfim, a gente criou depois esse Centro de Documentação e Memória, que é um lugar que a gente sempre reforça, né? Que é de preservação, mas também de produção, de criação dessa memória coletiva, né, relacionada à história da loucura, à história da psiquiatria e dos hospitais psiquiátricos. E, assim, é uma experiência muito interessante. A gente tem um acervo riquíssimo. E pensando nessa questão da memória afetiva com o subúrbio, é muito curioso, porque essas instituições, quando elas foram criadas no Brasil, elas sempre, essa é uma tendência mundial, mas no Brasil elas foram criadas, as instituições psiquiátricas, os hospícios, em lugares considerados distantes, ermos, né, das cidades. Então a gente teve o primeiro na Zona Sul, mas no momento que a Zona Sul do Rio de Janeiro não tinha a ocupação que tem hoje. Inclusive, um dos motivos da retirada do hospício de Botafogo era justamente o crescimento, a especulação imobiliária, o crescimento da urbanização, que precisava fazer com que esse hospício fosse para um lugar mais distante, né? Mas aí a gente teve a colônia em Jacarepaguá, essa colônia do Engenho de Dentro, que depois vai virar o Centro Psiquiátrico Pedro II. E tem uma questão interessante em relação a essas memórias, né, uma certa dicotomia que a gente precisaria aqui de um espaço maior para pensar e discutir isso, né, que ao mesmo tempo que essas instituições marcam a existência dos lugares, né, a gente tem no imaginário popular, quando a gente fala de Engenho de Dentro e vai dar uma localização, tem a coisa do hospital de doido, é o hospital de maluco, é o hospital de doido, que marca, de certa forma, a construção coletiva e a referência desses espaços, né? De Jacarepaguá, você tem a musiquinha, né? Senão eu vou para Jacarepaguá. Isso se vincula muito a esses bairros, só que ao mesmo tempo são instituições muito isoladas. Na verdade, isso estou compartilhando aqui um pensamento para a gente... enfim, para pensar mesmo, né? Porque eu fiquei pensando hoje, antes de gravar, assim, do quanto é dicotômico, né? Porque são instituições, o subúrbio, que para mim é um espaço de convivência coletiva, e no caso do Engenho de Dentro, ele abrigou durante tanto tempo uma instituição que se prestava justamente à não coletivização da vida, né? Enfim, ao isolamento dessas pessoas. Ainda que as colônias tivessem um projeto, né, lá no início do século XX, de reproduzir
a vida social ali dentro daquele espaço de clausura, né? Mas enfim, acho que esse é um debate para a gente fazer à frente, mas era só para compartilhar com vocês então um pouco dessa memória. Hoje a gente tem, acho que é um lugar importante de preservação de memória. Claro, a instituição nunca fala sozinha, né? Então é claro que é uma preservação de memória institucional, mas que, claro, se remete à forma como essa população, inclusive a população suburbana, lidou durante muito tempo com a loucura, com esse tipo de fenômeno. Acho que é isso, enfim, foi para partilhar um pouquinho dessa memória com vocês. Abraço.